Olá, acadêmica, acadêmico. É sempre bom poder falar para vocês sobre a interpretação hermenêutica jurídica e lhes mostrar a riqueza que é a aplicação do direito. Neste encontro, iremos falar sobre princípio e sistema jurídico e também sobre conflitos entre regras e princípios. Depois de chegarmos ao conceito de princípio, como sendo motivo conceitual, ou seja, aquilo que está antes do início, passamos nesse encontro ao estudo da formação do sistema jurídico, como um sistema de regras e princípios. Para o professor Jacinto Coutinho, sistema jurídico é um conjunto de temas jurídicos que, colocados em relação e costurados por um princípio unificador, formam um todo pretensamente orgânico, destinado a uma determinada finalidade e, fundamental, como parece óbvio, ser um conjunto orquestrado pelo princípio unificador e voltado para o fim ao qual se destina. Portanto, qualquer coisa pode ser estudada a partir de um sistema. O problema está em se tomar como verdadeira determinada noção de sistema, o que implica em excluir coisas que não poderiam ser excluídas. Daí a necessidade de se tomar o sistema como algo aberto. Falar de um princípio unificador do sistema não significa fechar sua porta de acesso, como parece elementar. Aprofundando a análise sobre sistemas e seu desenvolvimento no campo jurídico, há que se falar sobre dois autores que demarcam campos teóricos distintos e de profunda importância para a discussão do tema: Luhmann e Canaris. A teoria sistêmica de Luhmann opera com uma ideia de sistema autopoético, ou seja, que se reproduz por si próprio, independente de outros elementos ou fatores estranhos a ele, que o caracteriza como uma infinidade de subsistemas cerrados num todo que pode ser apreendido. Dessa forma, o direito seria um subsistema dentro do sistema sociedade. Então, o conhecimento jurídico existente nesse modelo sistêmico reproduz-se a partir de seus próprios elementos, podendo ser apreendido como um todo desde que se conheça o código de entrada do referido sistema. O sistema jurídico, então, só poderia lançar mão dos outros subsistemas sociais para dele se socorrer, desde que todos pudessem ser permeados pelos valores sociais contemporâneos, ou seja, como é claro, encontram-se no seio da sociedade e dela não se pode duvidar, muito menos se distanciar, até por ser a razão de existência do sistema jurídico. Todavia, a perspectiva da permeabilidade não existe para a teoria funcionalista, o que a torna inaplicável, pois o sistema naturalmente sofre influências externas, assim como o juiz em seu trabalho, pois não podemos mais aceitar a neutralidade da decisão judicial. Acompanhe comigo. É de se concluir que a autossuficiência do sistema é perniciosa para o trabalho científico que se pretende contemplativo, pois nega, ao mesmo tempo, a incompletude do conhecimento científico, posição por demais pretensiosa, bem como a mutabilidade dos valores jurídicos fundamentais. Com isso, inviabiliza-se o trabalho dialético e prospectivo do fenômeno jurídico, pois se impede a oxigenação do sistema pela influência dos fatores a ele externos. Então, o princípio que rege o sistema o fecha para outras possibilidades. Bom, como foi visto, em não se podendo lançar mão de um sistema autopoético, ou seja, que se autorreproduz, no qual os fatores externos, então, não influenciam sua formação e reprodução, é de se adotar a teoria de Canaris, a qual indica a necessidade de abertura do sistema. O que significa abertura do sistema? Abrir o sistema para influências externas, ou seja, um sistema que sobrevive não só de si próprio, mas de influência de outros lugares, de outros sistemas possíveis que possam ser influência para o sistema jurídico. Diz Canaris: esse sistema não é fechado, mas antes aberto. Isso vale tanto para o sistema de proposições doutrinárias, ou sistema científico, como para o próprio sistema da ordem jurídica, ou sistema objetivo. A propósito do primeiro, a abertura significa a incompletude do conhecimento científico. Nós não temos como atestar que o conhecimento científico sozinho dê conta de tudo. E a propósito do último, do nosso sistema, do sistema jurídico, a mutabilidade dos valores jurídicos fundamentais. Ou seja, nós estamos sempre em processo de construção, a sociedade não é algo acabado, a sociedade se modifica. É preciso entender isso para que o direito também acompanhe essa modificação. Para além de sua importância na configuração do sistema jurídico, os princípios servem como fundamento de julgamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês possam entender
que o princípio, além daquilo que eu já disse antes sobre ressignificação, é o motivo pelo qual eu assento regras no ordenamento jurídico. E mais, eu posso, nos princípios e só com os princípios, fundamentar um julgamento, dar motivo para uma decisão judicial. Norberto Bobbio, por exemplo, reconhece, ainda que se valha da expressão princípios gerais de direito, como integradores do sistema, que eles nada mais são do que normas generalíssimas ou fundamentais do sistema. Inovando já na perspectiva positivista. O positivismo não entendia assim, Bobbio dá um passo à frente. Com isso se demonstra que a importância dos princípios, seja em sua característica de fundamento do sistema, seja em sua característica de vinculação jurídica como elemento de decisão, há muito foi ressaltada, não sendo produto exclusivo da doutrina recente. Todavia, é de se notar que, contemporaneamente, tal importância passou a ter maior relevância. Mormente, quando se assume uma postura pós-positivista, como as últimas constituições do final do século passado. Veja o que o professor Jacinto Coutinho afirma. Sistema jurídico é um conjunto de temas jurídicos que, colocados em relação e costurados por um princípio unificador, formam um todo pretensamente orgânico destinado a uma determinada finalidade. É fundamental, como parece óbvio, ser o conjunto orquestrado pelo princípio unificador e voltado para o fim ao qual se destina. Então veja, depois dessas considerações, é de se partir, antes de tudo, da premissa que o nosso sistema jurídico é composto também e principalmente por regras e princípios. Haja vista a insuficiência de um sistema composto por apenas um desses elementos. Caso se tentasse trabalhar com um sistema apenas composto por regras, sua inviabilidade parece clara, pois, se não por nada, apenas pela relação direta das regras com os casos que elas prevêem, o que determina uma maleabilidade muito pequena, mínima, podendo ocasionar a falta de regulamentação dos casos, embora relevantes juridicamente, por elas não previstos, tudo em conformidade com a necessidade de observância do tipo legal. Ou seja, se eu não tenho a regra para o caso, e o sistema fosse composto somente por elas, as regras, eu não teria como dar resposta, a não ser que eu recorresse a alguns recursos extralegais. Esses recursos extralegais podem ser usados de maneira subjetiva. Daí o grande problema das lacunas ideológicas que a gente pode apontar, e lacunas ideológicas que ainda assim existem, mas são supridas, como a gente vai ver agora na sequência, pelos princípios. Então, desse outro lado, o lado dos princípios, se eu tivesse só um sistema composto por princípios, exclusivamente por princípios, ao menos pelo mesmo motivo, porém de forma invertida, seria inviável. Não se pode trabalhar apenas com normas derivadas de enunciados pouco precisos, sob pena de se gerar dúvidas sobre a exata forma de agir nas situações. Ou seja, de um lado eu tenho um sistema fechado, hermético, de regras rígidas, que não prevêem a possibilidade de uma maleabilidade. Do outro, eu tenho princípios, que não raras vezes são de conteúdo aberto, e aí eu tenho a armadilha da subjetividade, que pode, em determinadas situações, desembocar na arbitrariedade. Bom, sabendo então que esse nosso sistema é composto por princípios e regras, surge-nos a seguinte pergunta: como resolver um caso em que haja conflito entre regras e princípios? Ou seja, como resolver aquilo que se chama de antinomia? Note que é preciso resolver eventual conflito em nome da unidade do sistema, pois não podemos ter contradições internas sob pena de subvertermos o conceito de sistema. O sistema não pode conviver com regras diferentes sobre o mesmo assunto. Para que tenhamos uma verdadeira antinomia, primeiro é preciso verificar se estamos diante de regras ou princípios que tratem do modo diferente uma mesma questão. Essa identidade é que caracteriza a antinomia. Primeiro, vamos analisar o conflito antinomia entre regras. Acompanhe comigo. Se, por exemplo, uma regra permite que se fume em ambiente fechado e outra regra, mais nova, proíbe essa conduta, temos que a regra mais nova revogou a regra mais antiga. Temos a solução pelo critério da temporalidade, trazido pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, parágrafo 1º do artigo 2º. Parece, então, mais simples a resolução de um conflito entre regras. Por quê? Porque eu tenho mecanismos de controle da antinomia na própria legislação. E depois de resolvido esse conflito, a regra que prevalece retira a outra do ordenamento,
pelo fenômeno da revogação, como já dito. É claro, me parece sintomático que se eu tiver uma regra que fale sobre alguma coisa e uma outra regra que fale sobre a mesma coisa, da mesma maneira, mas em tempos distintos, a mais nova prevalece sobre a mais antiga, formando assim o fenômeno da revogação. Já num conflito entre princípio e regra, temos que o princípio, pelo papel que desempenha no sistema jurídico, sempre prevalece sobre a regra. As regras devem ser criadas a partir dos princípios, tendo-os como base. Eu não posso ter a criação de regra que negue um princípio. Se houver regra assim criada, a invalidade é seu destino. Ou seja, se eu tenho uma regra que contraria, que vai contra o princípio, essa regra cai por terra. Imagine uma regra que pudesse ou que tivesse a previsão de proibição de ingresso de pessoas pela sua cor num determinado recinto. Ou seja, negros não podem frequentar a universidade ou brancos não podem frequentar a universidade. Ora, essa regra está fadada à invalidade por conta da quebra do princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Então, o maior problema que a teoria do direito enfrenta nesse campo se liga ao conflito entre os princípios. Não entre regras e nem entre regras e princípios, mas sim entre os princípios. Quando houver que se decidir entre princípios, ou seja, quando houver colisão entre princípios, cabe ao juiz escolher um dos princípios para ser aplicado ao caso concreto. Há, portanto, de prevalecer sobre o outro. Um prevalece sobre o outro, ressalvando-se aqui a não exclusão do preterido, pela possibilidade de coexistência de ambos no ordenamento. Ou seja, significa o contrário da antinomia que se dá com as regras. Quando uma regra prevalece sobre a outra, a que restou derrotada nesse confronto sai do ordenamento jurídico. Os princípios não. Aquele princípio que naquele momento, naquele caso, não logrou êxito em sair vencedor, continua no sistema, porque num outro caso ele pode ser aplicado sem problema nenhum. Dá-se então, segundo grande parte da doutrina, por ser poder determinar um peso, por não ter possibilidade de se determinar um peso ou importância maior a um do que ao outro, eu tenho uma dificuldade na aplicação, na resolução do conflito. Não se aplicaria, então, no caso de conflito entre princípios, o critério do tudo ou nada, como se faz com as regras. Assim, a doutrina, quando se viu diante de tal encruzilhada, no tocante ao confronto entre os princípios, pôs-se a construir teorias. É possível abrir discussão pelas colocações de Larens, que tece alguns comentários sobre o método da ponderação de bens no caso concreto, tendo como base o critério do peso ou importância, o qual se mostra como preferido por parte da doutrina. Já para Alexis, quando discorre sobre a escolha entre princípios no caso concreto, pelo viés dos direitos fundamentais, fala em colisão de princípios e relação de precedência continuada. O autor explica sua tese por exemplos do Tribunal Constitucional Federal alemão. Um deles versa sobre a admissibilidade ou não da realização de uma audiência oral de um acusado que, devido à tensão que tais atos provocam, corre o risco de sofrer um infarto. Diz que, nesse caso, existe uma colisão entre a obrigação de manter o maior grau possível de aplicação do direito penal e a obrigação de afetar o menos possível a vida e a integridade física do acusado. Postas as obrigações, que, se analisadas em teoria, não se conflitam, é de se analisar o caso concreto. Considerou-se, nesse caso, que poderia sofrer um infarto o acusado caso fosse realizado seu interrogatório, considerando sua condição física e tendo em vista que tal situação geraria tensão. Portanto, diante das condições do caso, as chamadas condicionantes, haveria de se aplicar a chamada relação de precedência condicionada, com a consequente formulação de uma lei de colisão. Desde esse ponto de vista, é possível traduzir a decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que entendeu então ser precedente o princípio da integridade física do acusado frente ao princípio da máxima aplicação da lei penal no caso concreto, em vistas das condicionantes desse caso concreto. Assim, é possível concluir, diante do pensamento, que a relação de precedência entre princípios não se daria de forma abstrata e absoluta, tendo-se que sempre buscar as condicionantes do caso concreto para chegar à decisão. A cada caso, a relação de precedência sempre estaria a se modificar. Por isso que abstratamente não poderia ser dimensionada. Isso não afasta que sempre se estará, nesse caso, diante de um campo difícil de atuação.
O que não se nega, todavia, é que qualquer decisão judicial, mesmo que se não fale sobre questões tão complexas, deixa margem de liberdade ao julgar. Até em norma de interpretação, sempre é necessária ser feita. A fundamentação da decisão é que lhe dá legitimidade. Bom, espero que tenha apreciado esse encontro como eu apreciei. E lembre-se, a leitura do artigo relacionado a esse encontro, bem como a realização das atividades requeridas, ajudará para a melhor compreensão da aula. Também é muito interessante que você participe, como eu já disse em outros encontros, dos fóruns de discussão. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre teoria e métodos de interpretação das normas. Até lá!